Bom, pessoal, vamos dando sequência aqui na nossa aula. Então, como eu disse, a matéria ela pode ser formada por uma substância pura ou por uma mistura. Acontece, galera, que quando a gente tem uma mistura, nem sempre é legal. Então, a gente precisa fazer a separação dos componentes dessa mistura, que são os processos de separação de mistura, né? Chamado de análise imediata. Tomando como base, a gente vai separar então as misturas, os processos utilizados para separar misturas heterogêneas e os processos utilizados para separar misturas homogêneas. Se a gente pensar um pouquinho, as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam diferentes aspectos, elas são mais fáceis de ser separadas. Existem processos menos complexos, tá? Então vamos começar com as misturas heterogêneas. O primeiro processo que eu quero trazer para vocês é o processo chamado de flotação ou flutuação. Esse processo baseia-se quando os componentes da mistura, ele só pode ser utilizado quando os componentes da mistura apresentam diferentes densidades. Por exemplo, imagina que eu tenho nesse recipiente areia e serragem. A serragem ela é menos densa do que a areia, muito menos. Então, quando eu colocar água aqui, por exemplo, olha aqui o que acontece. Percebam que a serragem ela vai flutuar na água e a areia vai ficar no fundo. Então, eu consigo fazer essa separação da serragem com a areia por flotação. A areia fica sedimentada no fundo e a serragem flutuando. Então, eu consigo separar isso, certo? O próximo exemplo que eu quero usar aqui é a dissolução fracionada, ou a extração por solvente, como é chamado. Tá? Para isso, olha aqui que importante. Eu preciso usar um solvente. O que é o solvente? Solvente é um líquido que eu vou utilizar para dissolver um dos componentes da mistura. Então, esse solvente só pode dissolver apenas um dos componentes. Por exemplo, eu tenho uma mistura de sal e areia. Se eu colocar água e agitar essa mistura, o sal dissolve na água, mas a areia fica no fundo. Então eu posso fazer, eu estou fazendo aqui o processo de separação dessa mistura, né? E aí eu vou usar um outro processo de separação que a gente vai falar mais para frente, que é a filtração e a ebulição. E eu vou ter só o sal e vou ter só a areia aqui no filtro. Tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas o que é importante aqui na dissolução fracionada? Utilizar um solvente que dissolve apenas um dos componentes. Por exemplo, se fosse sal e açúcar, eu não poderia usar a água, porque a água dissolve tanto o sal como o açúcar, tá bom? Esse processo de extração é utilizado, por exemplo, para preparar um café. Quando você prepara um café, você ferve a água e faz a água passar pelo café, certo? Isso então é um processo de extração. Por que a água fica preta? Porque ela vai extrair os componentes do café, né? Tanto o aroma, sabor e etc. Então, extração ou dissolução fracionada. Fusão fracionada é quando os componentes da mistura apresentam diferentes pontos de fusão. Por exemplo, enxofre e areia. Se eu aquecer essa mistura, tá? O enxofre ele funde com com menos temperatura, né? Ele funde uma temperatura mais baixa. Então eu vou ter enxofre líquido aqui de azul e a areia que vai continuar sólida. Então eu faço aqui um derramamento, né? Entornamento e, entornando, eu consigo pegar o enxofre líquido e deixar a areia separada. Tá bom? Esse processo de fusão fracionada. Pergunta: eu posso fazer fusão fracionada com uma liga metálica eutética? Não posso. Por quê? Porque lembra que uma mistura eutética tem temperatura de fusão constante. Então, quando eu aquecer, né? E aí eu tiver, por exemplo, aqui a fusão do material, vai fundir os dois sólidos ao mesmo tempo. Levigação, que é utilizado lá pelos garimpeiros para separar o ouro da areia e do barro, né? A levigação é utilizada quando apresenta diferentes densidades entre os componentes. O que é a levigação? Aqui ó, a água vai passando aqui por essa peneira, né? Por esse tipo de peneira. E aí o ouro ele é muito denso, né? Vamos dizer assim, ele seria muito pesado. O ouro fica aqui nessa peneira, enquanto que a água arrasta aí o barro e a areia. Catação é o processo utilizado lá na usina de beneficiamento, lá na usina de reciclagem, né?
de separar os materiais sólidos dos recicláveis dos materiais orgânicos. A catação ela só pode ser usada quando os sólidos apresentam aspectos muito diferentes visualmente. Então eu consigo separar isso com as próprias mãos, manualmente, né? É o caso, por exemplo, de escolher feijão. Escolher feijão é um processo de catação, porque eu consigo separar o feijão bom do feijão ruim e das pedras, né? O peneiramento. Então, quando eu tenho lá na Votorantim Cimentos, por exemplo, quando eles quebram o clinker, quebram, na verdade, o calcário, né, a pedra calcária, eu vou ter diferentes granulometrias desse calcário. Eu vou ter pedras muito grandes, pedras menores. E aí, por um processo de peneiramento com diferentes grades de peneiras, né, com diferentes diâmetros dessas peneiras, eu consigo separar aqui as pedras maiores das pedras menores. Isso é muito usado lá na Votorantim Cimentos. E aqui a filtração comum. A filtração comum nada mais é do que o famoso coar café, por exemplo, né? Que é a filtração. O que é a filtração? É quando eu tenho, por exemplo, o mais comum é quando eu tenho um sólido e um líquido, né? Então, ó, quando eu tenho lá a mistura de água com pó de café, eu posso passar essa mistura por um filtro, que vai ter um papel de filtro com um funil, né? No caso é o coador. E aí a parte sólida que não dissolve vai ficar no funil e a parte líquida passa por este funil, por este papel com filtro e cai aqui embaixo. Então eu vou ter o líquido filtrado e o sólido retido neste papel. Poderia ser, por exemplo, água e areia. A areia ficaria retida aqui e a água passaria aqui por este funil, por este filtro, tá bom? Um exemplo também é quando eu tenho uma mistura de sólido com gás. Quando eu utilizo o aspirador de pó, né? O aspirador de pó é um tipo de filtro, porque ele retém a poeira, retém o pó e deixa passar o ar. Olha aqui, ó, o aspirador de pó. Então ele é um tipo de filtro que separa sólido do ar, do gás. E aqui o coador de café, né? Fazendo uma filtração, né? E essa filtração ela pode ser comum, ou seja, ela um pouco mais lenta, né? Porque eu tenho que esperar esse líquido escorrer. Ou ela pode ser uma filtração a vácuo, quando eu utilizo um sistema para dar vácuo aqui, então eu diminuo a pressão e faço com que esse líquido ele desça, ele filtre mais rapidamente. O que acontece no laboratório? Eu tenho uma bomba a vácuo, retirando a pressão daqui de dentro e fazendo com que o líquido escoa com mais facilidade, uma vez que a pressão é menor, né? A sifonação, que é um processo bastante utilizado, por exemplo, quando você quer retirar gasolina. Antigamente, você queria retirar gasolina do tanque, né, do carro, você usava o processo de sifonação. O que é isso? Você usa um sifão, que é um tubo, né, pode ser uma mangueira, e você puxa aqui por diferente pressão, por diferença de pressão, você consegue retirar, por exemplo, a água da areia aqui, olha. Isso você poderia fazer isso aqui por filtração, que é muito mais simples do que por sifonação, né? A mesma coisa pode acontecer com dois líquidos com densidade diferente. A gasolina mais água, eles não se misturam, têm densidade diferente. A gasolina fica embaixo, a água fica embaixo, a gasolina fica em cima. E aqui, através do sifão, eu consigo separar a gasolina da água, certo? E a decantação. A decantação, pessoal, é um processo muito importante para separar sólido de líquido. Então, este processo ele é usado lá na estação de tratamento de água. É o primeiro processo de separação de tratamento de água. Tá? Porque a água chega lá muito barrenta, a água que a gente puxa do rio. Então, o que a gente faz? A gente deixa essa água sedimentando, né, no processo de decantação. Ou seja, o que é isso? Processo lento, que leva tempo. Esse barro ele vai decantar, ele vai para o fundo, né? Ele vai se sedimentar no fundo e aí eu consigo retirar a água aqui por cima, que eu chamo de sobrenadante, né? Eu posso tirar aqui por derramamento, ou eu posso tirar por sifonação, que é esse caso aqui, ó, tá? Mas a sedimentação ou a decantação é um processo de repouso, onde as partículas sólidas de maior densidade vão se sedimentar no fundo e o líquido vai ficar ali no sobrenadante, tá? Então exige a ação da gravidade. Lembrando, é um dos processos de separação de mistura, é o primeiro processo de separação de mistura utilizado na estação de tratamento de água.
Fique atento porque isso é pergunta de vestibular, tá bom? A centrifugação é um processo de decantação acelerado. Onde que eu uso isso, né? Por exemplo, lá para fazer exame de sangue. As partículas de maior densidade, elas por inércia são arremessadas para o fundo do tubo. Então eu tenho um processo aqui que gira, né? Tem um processo aqui giratório, né? Então aqui, ó, eu coloco aqui o tubo de sangue, ele gira em alta velocidade. Então as partículas mais densas, elas vão ser arremessadas para o fundo. Então, o que acontece com o sangue? Eu consigo separar o plasma, né, dessa parte líquida, o plasma dessa parte sólida aqui, que são as... Não sei dizer o que é, não vou falar besteira, né? Então, eu consigo fazer essa separação do sangue. Isso não aconteceria pela ação da gravidade. Por isso, eu preciso usar a centrifugação, certo? Para acelerar esse processo de decantação. Aqui eu tenho também um outro processo de decantação que eu utilizo essa vidraria especial chamada de funil de separação. Pessoal, para que eu uso isso? Quando eu tenho líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam e apresentam densidades diferentes. Exemplo, óleo e água. Então eu tenho uma mistura de dois líquidos, água e óleo não se misturam e apresentam densidades diferentes. Quando eu coloco essa mistura neste funil, consegue perceber que o líquido menos denso, neste caso é o óleo, ele fica em cima e a água fica embaixo. Eu venho aqui, abro essa torneirinha, a água começa a cair aqui nesse recipiente. Quando chegar próximo do óleo, fecho. Tem a água separada aqui e o óleo continua nesse outro funil. Então, um processo também de decantação, mas que usa funil de separação ou funil de decantação, usado para separar dois líquidos, certo? Isso não dá para fazer isso com água e sal, por exemplo. E a separação magnética, que é interessante e é a mais fácil de lembrar. Um dos componentes precisa ser atraído por um ímã, tá? Então, eu tenho a separação de dois sólidos, onde um dos componentes vai ser separado por um ímã. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ferro velho com várias coisas de ferro e eu tenho algumas coisas de madeira e etc, papel, papelão, plástico. Então eu venho aqui com um eletroímã, ligo esse eletroímã, ele puxa, né, atrai as coisas metálicas de ferro, né, ferromagnética, e eu consigo separar essa parte metálica do restante do lixo, né? Por exemplo, se eu tiver sal e pó de ferro, eu aproximo o ímã do sal e pó de ferro dessa mistura, ele atrai o ferro e o sal fica, né? Separação magnética, bem fácil de lembrar, um dos componentes precisa ser atraído por um ímã, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai ver então a separação de misturas homogêneas, certo? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima.